Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o Diácono Vasconcelos, aqui da nossa amada igreja Brasil para Cristo, aqui de Fortaleza, Ceará. É com enorme prazer e satisfação que nós estamos aqui para aprender cada vez mais sobre a palavra do nosso Senhor Jesus, através do Evangelho, segundo escreveu Lucas, aqui no capítulo 14. A gente começa com a cura de um hidrópico no sábado. A pessoa que sofre de hidropisia é aquele onde o líquido é armazenado no corpo, causando inchaço. Muitos dizem que Jesus curou um homem inchado. Está certo também essa denominação. Mas o principal é que o dia era sábado e os fariseus fanatizaram o sábado, que era um dia que não se podia fazer nada, era um dia para ser guardado. Porém, Jesus, Filho de Deus, a palavra viva de Deus, veio e quebrou esse protocolo. Quando ele pergunta, é lícito curar no sábado? Então eles, porém, calaram-se. Então, os fariseus nada puderam responder. Até porque Jesus o falou: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em um dia de sábado, um jumento ou um boi, e não o tire logo? Então, mais uma vez, os fariseus ficaram calados. Porque o que fosse deles, eles não hesitariam, se fosse um filho que estivesse doente, eles não hesitariam a cura, independente do dia que fosse, e principalmente no sábado. Então, o que nós podemos tirar daqui é que o que nós queremos para nós também devemos querer para todos os outros irmãos. Nós não podemos viver de hipocrisia, de maneira nenhuma, Nós temos que fazer o bem, independente de qual dia seja, independente para quem seja, porque foi para isso que o Senhor Jesus veio. Em seguida, ele fala sobre um banquete. E nesse banquete ele fala de humildade, uma honra que tem que ser dada, as escolhas que devemos fazer. Nós não podemos nos achar mais do que os outros irmãos e tomar para nós os melhores assentos, uma posição de destaque, uma posição de elevação. Porque pode ser que tenha, em um determinado momento, alguém para ser homenageado e tome a nossa frente e assim nós sejamos envergonhados. Então o que acontece é que nós devemos ser humildes, porque a humildade é um dom do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então a honra é uma consequência do nosso comportamento humilde. A honra por vaidade vai nos conduzir à vergonha. Mas se nós nos comportar humildemente, mansamente, tranquilamente, nós vamos observar que nós seremos honrados por uma consequência do nosso comportamento. Devemos também convidar os necessitados para o banquete, para uma ceia. O que se devemos aprender com isso? É que realmente precisa da nossa ajuda aqueles que estão necessitados. E não teremos algo recíproco deles. Quando Jesus fala que nós não devemos convidar nossos irmãos, os nossos parentes, nem os vizinhos ricos. Por quê? Porque futuramente, como uma recompensa, eles poderão nos convidar também para um almoço, para uma festa, como se sentissem na obrigação de convidar por termos convidado.
Então devemos sim buscar aqueles que estão precisando, aqueles que moram na rua, aqueles que sofrem com uma segregação social ou racial. Esses que nós devemos convidar para o banquete também da palavra de Deus. Não que nós não devamos convidar os nossos familiares, não. Nossos familiares também nós temos que servi-los da palavra de Deus, temos que servi-lo com atenção. Mas aqui, neste contexto, nos fala daqueles que realmente precisam, estão mais necessitados. São esses que nós devemos buscar. São esses que nós devemos agir com o evangelho sobre a vida deles. Porque muitos não têm a oportunidade de ter nenhuma Bíblia para ler. Então que nós sirvamos eles com a palavra de Deus, com o pão da vida. E esse pão seja compartilhado com eles. Assim, eles não têm como retribuir da mesma forma. E Deus se agradará muito com esse nosso comportamento. Porque não tem uma reciprocidade. Então vem aquele velho ditado que nós sabemos: fazer o bem sem olhar a quem. Nós teremos nossa recompensa. Nós estamos trabalhando para o reino e crescimento e enriquecimento do reino de Deus. Se os irmãos observarem, em Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao 24, ele fala da parábola da grande ceia, onde um homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E o que os convidados falaram? Que não poderiam ir. Um casou e não poderia ir. Um tinha comprado um campo, precisava vê-lo. Outro tinha comprado juntas de boi e tinha que experimentá-los. Então, quando nós convidamos aquelas pessoas que a gente conhece. E aqui eu faço uma analogia que o nosso Jesus está preparando. Ou está tudo preparado já para nós. Então todos aqueles ele está convidando aqueles que ele conhece, aqueles que ele busca. Mas muitas vezes, por algo terreno, muitos deixam de ir ao culto, muitos deixam de participar da obra do Senhor, por priorizar algo terreno, algo material. Então, o que o dono da festa vai fazer? Vai chamar servos, vai chamar o servo, nós somos o servo, e vai dizer: sai depressa pelas ruas dos bairros e da cidade, traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Então são aqueles que há pouco tempo nós falamos, aqueles que realmente estão necessitados, aqueles que estão precisando de uma ceia. A ceia, um almoço, um banquete, um jantar, é um momento sagrado. Nós vemos isso através da Santa Ceia de Jesus. Então os convidados desprezaram o convite. Quantos estão desprezando os convites do Senhor Jesus? Então nós, como servos, devemos buscar nas ruas da cidade, nos becos, nas vielas, debaixo da ponte, aqueles que Jesus pede para que levemos para a grande ceia. E ele ainda diz mais: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Nós devemos insistir na palavra de Deus para com os nossos irmãos necessitados, aqueles que estão mais carentes da palavra de Deus,
aqueles que até porventura em certo momento rejeita, mas nós devemos insistir, mostrar, porque a gente vê que no versículo 24 de Lucas 14 ele diz: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, aqueles que já conheciam, que já conhecem, mas desprezam, não recebem o convite de Deus para um culto, para a obra, o que é que acontecerá? Não provará da ceia do Senhor. Então nós temos que estar sempre postos, sempre à disposição, para quando nosso Deus chamar, a gente dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Aleluia, irmãos, amém. E a partir do versículo 25 ao 35, a gente tem aqui o preço do discipulado, onde Jesus no 26 fala o seguinte: se alguém vier a mim e não aborreceu seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz. A gente observa que muitos hoje não carregam a cruz. Eles vivem da maneira que acham que deve viver. Eles interpretam a palavra de Deus como querem. Interpretar é uma coisa, Deus revelar para nós é outra coisa. Então, eles dão prioridade às coisas mundanas e terrenas e acham que não, isso não é pecado. Não, eu vou fazer isso, mas não é pecado. Então não estão carregando a cruz. Ah, vou para a balada. No outro dia eu vou para o culto, me arrependo. Mas mesmo assim eu acho que não é pecado, não tem problema, não fiz nada demais. Não satisfazer-se com as coisas do mundo. A achar que pode viver da maneira que convém, pensando que não é pecado. O preço é seguir Jesus. E nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deste lindo versículo, eu retiro a palavra verdade para destacar para os irmãos. Nós não podemos ser crente de mentirinha, crente de meia tigela e achar que o que a gente faz, o nosso comportamento, eu vou fazer porque não é pecado, porque Deus não está olhando para isso, porque isso é uma bobagem. Não, irmãos, não. Nós temos que carregar a nossa cruz. Para nós sermos discípulos de Deus, nós temos que carregar a nossa cruz. É abandonar as coisas do mundo. É abandonar as coisas do mundo. É seguir no caminho da fé e não abandonar a Cristo. Porque eles vão dizer: olha, começou a seguir a Deus, mas deixou. Não. Deus é lindo, é maravilhoso. Jesus é o príncipe da paz, é o paz da eternidade. É o nosso único e suficiente Salvador. Então nós devemos segui-lo com determinação, com força, com garra. É realmente desprezar o mundo, o material, e buscar cada vez mais a Deus, porque Ele irá nos suprir, porque Ele irá nos dar conforme a nossa necessidade, e assim nós seremos verdadeiros discípulos de Deus. No versículo 34, ele diz o seguinte: bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que há de salgar? Então nós somos sal da terra. Nós vimos para influenciar, para dar o gosto, para temperar
com as maravilhas de Jesus a vida dos nossos irmãos. Se nós formos sem sabor, sal sem sabor, não presta para a terra, nem para o lixo. Só serve para lançar fora. Mas nós temos que ser aquele sal que influenciará a vida de todos os irmãos a continuarem na vida com Cristo, a confessarem aqueles que não conhecem a Deus, a confessarem o nome de Jesus Cristo. E assim a gente encher a casa do nosso querido Senhor Jesus de irmãos, para que nós possamos viver na santa paz do nosso querido Deus, do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo e do nosso querido Espírito Santo. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus nos abençoe durante toda a nossa caminhada de vida.